Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tranquilo? Então, né, pessoal? Amanheceu no Rio Grande é frio, né? 3 graus, né? Mas a sensação térmica é de -4, -5, né? Derivada ao ventito minuano, que chega a subir nas quilchas, né, pessoal? As quilchas eram o telhado de antigamente do rancho antigo, dos galpões, né, pessoal? Feito com uma macega Santa Fé, né? Uma palha que tem uns fios que corta, né? Então, o vento minuano subia nas quilchas, nas frestas do rancho. Então, o vento minuano é derivado dos índios minuanos, né? O nome, né, pessoal? Assim como tinha os charruas, os guenoas, os caigangues, tinha os minuanos, né? Que eram os índios fortes, né, pessoal? Resistentes a esses climas gelados, né? E o vento minuano é derivado ao nome do índio minuano, e vem daqui da Patagônia, né? Depois dessas friacas aí, né, pessoal, das frentes frias aqui dos hermanos da Patagônia, dos Andes do Chile também, onde tem os gaúchos, né, que é os gaúchos, que a gente é descendente deles, né, pessoal. A nossa origem é hispana, né, que vem dos hermanos da Argentina e da República Oriental do Uruguai. Então vem essas frentes frias daí da Patagônia do Chile, se formando esse vento aí, né, principalmente depois das chuvas, depois das frentes frias, esse vento vem cortando, né? Corta o rosto da gente, a pele, né? Então a gente se levantou de bichará, né, pessoal? Que é o poncho, né? Aqui em Santa Catarina é o bichará, e em outras regiões o pala. Mas a gente é que nem cebola, né? Agora é 8 horas da manhã, vai ser, né? Lá pelas 10 a gente começa a se descascar que nem cebola, né? Principalmente se vai pra academia campeira, né, pessoal? O sangue circula e aquece. Então aqui é frio no sul mesmo, né, pessoal? Mas se formam umas paisagens bonitas aí de cinema, né, pessoal? Geadas, neve, né, nos pontos da serra cai neve. Né? Então o videozito de hoje para assuntar com os amigos é falando sobre a nossa tradição gaúcha, né, pessoal? Que tem muitas controvérsias aí, né, pessoal? E muitas coisas que tá saindo do protocolo, né? E das regras, né, pessoal? Dos MTGs e CTGs. É muita perca de valores, né, pessoal? E em todo o âmbito, né? A gente foi criado, né, pessoal, no sistema campeiro, né? Vivendo, cultuando a tradição, né? A gente aprendeu cultuando, né? Nas escolas a gente tinha as invernadas artísticas, mirim, infantil, a gente viajava, né, pessoal? Piratini, Porto Alegre, na capital, Pelotas, Esteio, Vacaria, competindo nas danças de chula, na dança do facão, dança da fita, né? No balaio, enfim, inúmeras danças, né, pessoal? E também nas declamações campeiras, né? Nessa cultura, no folclore, né? no folclore gaúcho. Mas tem muita coisa né? acontecendo, né, pessoal? Deixando a desejar muito, né? Porque a gente leu muitos livros na época, né, pessoal, de Barbosa Lessa, Paixão Cortes, que são 62 exemplares, eu acho que eu li uns 5, 6, mas tudo falando das regras, né, pessoal? Então a gente que segue o legado desses tauras, né, desses tronco de corunia, né, pessoal, que fizeram a tradição, né, fundaram, né, essa tradição para deixar para a gente levar adiante, né? Mas tem muita coisa aí, né, pessoal, que estão mudando, né? Então, para ser patrono, a gente não está generalizando, né, pessoal? Para ser patrão desse TG, MTG, a pessoa tem que ser estudar principalmente a nossa tradição, né, pessoal? Há muitas controvérsias, né? A gente fala a versão da gente, a gente viveu a cultura. Então não tem o que mudar. Não tem por que mudar a pilcha, né? Mudar as regras, né, pessoal? Tudo tem protocolo isso aí, né, pessoal? Querer mudar o que já é feito. Então a nossa tradição é uma tradição riquíssima que esparramou pelo mundo todo, né? Como já dizia Paixão Cortes, ser gaúcho não é só ter nascido no Rio Grande, é um estado de espírito, mas tem que ser a coisa como ela é, né, pessoal? A gente cultua a tradição, né? A gente já foi secretário de CTG, vice-presidente de CTG, então tudo tem regra, tudo tem protocolo, mas não adianta, né? Tem muitas coisas acontecendo aí que não é cabível, né, pessoal? Na nossa tradição. Muita perca de valores, né? E é onde ficam as crianças, né, pessoal? Né? Tem que aprender a tradição, não tem o que mudar, não tem o que enfeitar, não é um carnaval,
né? A tradição não é carnaval mudar a fantasia. A tradição, a cultura é o que é o folclore, né? A gente tem que seguir em frente o que a gente aprendeu, né? Com os nossos antepassados, que é a essência gaúcha, né, pessoal? Né? A prenda, o peão no CTG, né? O gaúcho, o vestiário, né? O comportamento, a culinária. Isso aí nada pode ser mudado, né, pessoal? Tudo tem um protocolo e regras. Essas regras não podem ser quebradas. Então, para ser né, a gente não está generalizando, tem patronos essenciais aí, né, pessoal, conhecidos, né? Se a gente for falar, muitos, né? Mas tem muitos que deixam a desejar, né, pessoal? Trocando regras, normas de MTG, CTG, né? Que a gente aprendeu cultuando, que é uma coisa riquíssima a nossa tradição gaúcha, mas está deixando muito a desejar, né? E tem gente que cultua, como hoje o Gerson Brandotti, o João Cabral, Luiz Marenco, inúmeros, né, pessoal, que levam a tradição à risca, a regra como ela é, mas não trocando muitas coisas aí que não está cabível, né, pessoal, nos termos da tradição gaúcha, né? Tradição é o que é, né, pessoal? Então, às vezes, um patrono, né, não ter vivido no campo, não ter vivido a tradição como ela é, né, na lida campeira, nos rodeios, né, de apartamento, pode ser um tradicionalista? Pode, mas estudando e mantendo a tradição como ela é, não querendo mudar, né, pessoal? Porque é o mundo moderno, mas a tradição, a tradição é o que é, ela não é moderna. Ela é uma essência, ela é um acervo, né? Não só das máquinas, dos utensílios, como os costumes e bons costumes, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? É muita quebra aí de protocolo que fica muito a desejar na nossa tradição, né, pessoal? Temos que olhar com outros olhos aí, né? E o pessoal tem coisas que não é aceitável no nosso meio cultural, né? Então, Deus já também deixando, né, pessoal, um forte abraço a todos os policiais civis, né? Polícia Militar e os investigadores de Tijucas, Santa Catarina, e de Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul, que prenderam os delinquentes, né, pessoal? Os 4 delinquentes que participaram, né? Dessa barbárie aí de ter tirado a vida do nosso amigo influenciador, o André da Dimari Colchões, que a gente já tinha falado aqui no canal um mês atrás, que encontraram sem vida no lado do caminhão, né, pessoal? Então foram presos os sujeitos, né? 2 menores, um de 16 e um de 17, um de 19 e um de 25. Então que seja feita a justiça, né, pessoal? Nos conformes da lei. Mas a gente vê que essa troca de valores, né, pessoal, vai se perdendo os valores, né? A gente com 16, 17 anos, né, pessoal, são jovens, né, bem jovens, menores, né? 19 e 25. Então, nesse caminho da infância e da adolescência, é onde tem que se ter muito cuidado, né? A gente viveu noutra época, né? A gente viveu era outra geração, né? Que com 16, 17 anos a gente trabalhava e não tinha essa coisa de tentar tirar. Isso aí não tem nada a ver, né, pessoal? O ponto que chegou a maldade, né? Tirar a vida de um ser trabalhador, né? De um pai de família, fica preso por um tempo e depois é solto, né? Então, às vezes, tem que ser mais rigoroso no nosso país, né, pessoal? Tem que ser mais rigoroso para dar exemplos para os demais, né? Bom seria uma pena de morte, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de um ser humano de outra pessoa, né? Mas tem leis aí que tem que ser mais rigorosas, né, pessoal? Porque não para isso aí, né? Outro pai de família que foi ceifiado, né? Trabalhando, né? Dignamente para levar o pão para a família e morto desse jeito, assim, né? Então, parabéns aos policiais envolvidos que descobriram, né? Não existe crime perfeito, né, pessoal? Então, tem que pagar com a justiça e conforme da lei. Então, a gente tem que ficar atento, né, pessoal? Na infância e na adolescência, né? É onde está o caminho, né? E nesse caminho da infância e adolescência, é onde tem muitas encruzilhadas, né? E nessas encruzilhadas da vida, se pegar um descaminho, né, pessoal? Ela tem consequências futuras, né? Tanto o bem como o mal, né, pessoal? Vai colher o fruto lá adiante, né? Então a gente foi criado no outro sistema, que nessas encruzilhadas, a gente tinha o Google de galpão, que eram os mais antigos, né? Os avós, os conhecidos, né, pessoal?
ensinando, né? O conhecimento na mala de garupa que eles tinham, nos ensinavam, né? E no rancho da gente que a gente aprendeu, né, pessoal? Com os pais, né? Os tios, enfim, aqueles que criaram, né? Então, a infância e a adolescência é que sai, né, pessoal, o adulto, né? É aí nesse meio, né, pessoal? A gente vivenciou na época da discoteca, a gente saía, fazia festa, saía, mas era tudo diferente, né, pessoal? Não tinha como... Então, as amizades, né, pessoal? Nessas encruzilhadas, tem vários, né? As obras, né? As amizades com quem anda, né, pessoal? Os pais têm que ficar mais atentos, né? Então é isso aí, né, pessoal? Fica de reflexão isso aí, né? A gente fica assim meio indignado, né? A maldade de tirar a vida de um ser humano, assim, um trabalhador, né, pessoal? Será que foi só esse crime que eles praticaram? Né? Fica uma coisa assim, né, pessoal? As percas de valores, né? Não só no nosso país, né? Na geração, né? Na infância, na adolescência, como também agora na nossa tradição, né? Então a gente vem do outro tempo, né? E a gente tem que estar se adaptando a cada dia para viver esse tempo moderno, né, pessoal? Porque tem muitas coisas que veio para ajudar, facilitar, mas a gente tem que usar como se estivesse degustando uma traíra, né? Quem é pescador aí sabe, né? Aproveitar o que é bom, a parte boa, né? E os espinhos deixar de lado, porque não tá fácil o dia a dia, né, pessoal? Não é fácil. Mas esse nosso país tem solução, né, pessoal? E um forte abraço aí para o nosso técnico da seleção, né? Carlos Lancelotti, né, pessoal? Esse italiano aí que canta o hino nacional com toda a empolgação, né? Trocando agora da água pro vinho, né, pessoal? O Brasil tá com cheirinho de Hexa agora, agora deu para engatilhar, né, pessoal? Então esse italiano aí, né, que é um patriota, né, pessoal? Um brasileiro aí dando, né, um italiano brasileiro dando, né, exemplo a todos os nossos patriotas aqui, né, do Brasil, né, pessoal? Cantando o hino com voraz, né, pessoal? Com moral, como se fosse um brasileiro, né? Então a gente sempre gostou do povo italiano, né? Uma pena estar fora da Copa. Então acho que agora temos pegando em embocadura, como diz o gaúcho, né, pessoal? Já está com cheiro de ex. Então era isso aí o videozito de hoje, né, pessoal? A tradição tem que ser o que foi feito pelos tauras do passado, né? E as leis têm que ser mais rigorosas, né, pessoal? No nosso país, para a gente ter um patriotismo melhor, uma nação melhor. Então fica a reflexão aí, né, pessoal? Vamos olhar a nossa, né, os nossos jovens aí, né, pessoal, e fazendo o nosso melhor. Então vamos fazer o bem, né? Todos nós, sem olhar a quem, né, pessoal? E quando fizer o bem, fazer em silêncio, né, pessoal? Que fazendo em silêncio, ecoa para a eternidade. Então era isso aí. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. Deus no comando sempre, né, pessoal? E vamos se desencilhar e vamos para a lida.